Então, dando continuidade, aqui, então o que nós temos definido aqui é a aceleração ou aceleração média. Vamos lá para aquele nosso quadrinho de definições. Aqui, ó. Então, a nossa definição agora é a aceleração média. Primeira definição. Como é que eu definiria essa expressão aqui, ó? Essa expressão que está relacionada a 1.1, que tem uma velocidade v1 e um tempo t1, 1.2, que tem uma velocidade v2 e um tempo t2. Como é que eu relacionaria isso? Eu posso chamar a aceleração média de a variação melhor, é a razão entre a variação da velocidade variação de velocidade, eu já sei, eu vou representar por delta, delta V. É a razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. Então, essa é uma possível definição. Uma segunda eu posso dizer que a aceleração média ela é a taxa temporal da variação de velocidade. Então, uma outra taxa temporal da variação de velocidade. São só formas diferentes de escrever a mesma coisa. Tá? Apenas formas diferentes, mas a definição é a mesma. A definição se resume a essa equação aqui. Tá?
Isso aqui é o que nós chamamos de notinhas explicativas. Vamos lá. E aí agora, bem, se num dado ponto, que eu estou chamando de 1, eu tenho uma velocidade, e nesse mesmo tempo 1, eu tenho um tempo, num ponto 2, eu tenho uma velocidade, e nesse mesmo ponto 2, eu tenho outro tempo. V1, T1 no ponto 1, V2, T2 no ponto 2. Tá. Entre o ponto 1 e o ponto 2, o que acontece? Eu não sei. Eu não sei o que acontece. E aí nós entramos nesse gráfico aqui. Nesse gráfico, eu tenho aqui o meu ponto 1, aqui o meu ponto 2. O meu ponto 1, eu defino aqui uma linha horizontal pontilhada. No meu ponto 2, eu também defino uma linha horizontal pontilhada. E passo, neste ponto aqui, eu passo uma reta. Está aqui a reta, ó. Uma reta tangente. E ao passar essa reta tangente, ela forma com a horizontal, ou seja, com essa linha pontilhada horizontal, ela forma um ângulo alfa. Uma certa abertura, tá? No ponto 2, a mesma coisa. Eu tenho uma linha pontilhada e passo aqui também uma reta. Está aqui a reta. Ó. Ela passa tangenciando o ponto 2. E aí define entre essa reta e a linha horizontal, define uma outra abertura, um outro ângulo. Veja, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo. Bem diferentes, né? Tá. Este gráfico é um gráfico onde no eixo vertical está representada a velocidade e no eixo horizontal está representado o tempo. Então, quando eu considerar a variação daqui desse ponto para este outro ponto aqui, entre esses dois pontos, existe uma distância vertical, olha aí, daqui para cá. E da mesma forma, quando eu considero este ponto aqui e este outro ponto aqui, ó, esse ponto vai dar aqui, enquanto que esse outro ponto vai dar bem aqui, existe uma distância horizontal. Então, há na direção vertical, olha aqui, ó, na direção vertical, um deslocamento de ΔV, e na direção horizontal, há um deslocamento de ΔT. Então, eu tenho na vertical ΔV, na horizontal ΔT. É isso que eu tenho. Este gráfico de velocidade com o tempo, ele me permite avaliar as variações de velocidade no intervalo de tempo. Variações de velocidade no intervalo de tempo, olha aqui, são ΔVs dividido por ΔTs. Ok? Mas eu sei o que acontece neste ponto e neste ponto. E quando eu faço a média aqui, ó, dos dois pontos, isso me dá ΔV sobre ΔT. Tranquilo. A pergunta é, o que aconteceu bem aqui um pouquinho antes? O que aconteceu bem aqui um pouquinho antes? O que aconteceu bem aqui entre 1 e 2?
entre 1 e 2, 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 entre 1 e 2. O que aconteceu? Tá? Não sei. Mas existe uma grandeza que me permite avaliar isso. É a aceleração instantânea, que vai me dizer a aceleração em cada instante ou num dado instante. A aceleração instantânea, eu vou pegar a aceleração média e vou calcular para essa aceleração média o limite. Limite de quem? Desta razão. Então, eu vou encurtar absurdamente os ΔVs e encurtar absurdamente os ΔTs. De tal modo que eu sei, pela própria definição de fração, que os ΔVs podem ter quaisquer valores. O ΔV pode ser positivo, pode ser zero, pode ser negativo. Os ΔTs também podem ter quaisquer valores, exceto zero. Eles podem ser positivos, eles podem ser negativos, mas não podem ser zero. Então, mas eu posso fazer com que eles sejam bem próximos de zero. Então, ao aplicar a operação limite, eu levo esta aceleração média exatamente para o limite quando este ΔT é muito próximo de zero. Tá certo? E ao fazer isso, eu vou encurtando esses ΔTs. Tanto ΔV como ΔT são quantidades macroscópicas, são finitas, são mensuráveis. Eu os transformo em quantidades ínfimas, infinitesimais. ΔV se transforma em dV, ΔT se transforma em dt. Esse dV é parcela infinitesimal de velocidade. E esse dt é parcela infinitesimal de tempo. E esse dv/dt é a derivada da função velocidade no tempo. Ou derivada da velocidade no tempo, simplesmente assim. Então, existe aqui um processo onde eu, querendo calcular o que nós vamos chamar de aceleração instantânea, eu pego essa aceleração e vou calcular o limite da aceleração média, considerando o parâmetro ou o fato de que o ΔT é muito próximo de zero. Logo, a aplicação desse limite deve ser nesta razão aqui, nesta fração, onde este ΔT vai tender a zero, e isso vai ficar dv/dt. Quem é a aceleração instantânea? Primeira forma, ela é o limite da aceleração média quando o tempo tende a zero. Quem é a aceleração instantânea? Ela é a derivada da velocidade no tempo. Então, para esses dois pontos aqui, distintos, o ponto 1, cuja abertura é alfa, e o ponto 2, cuja abertura é beta, beta maior do que alfa. Então, se esse gráfico da velocidade com o tempo, ele fornece para mim, no ponto 1 e no ponto 2, valores diferentes de velocidade e de aceleração, então eu posso dizer tranquilamente que se aqui eu tenho um valor de aceleração, aqui eu tenho um valor de aceleração maior.
Tá certo? Porque eu tenho uma abertura maior. E de modo similar ao que nós vimos lá nas expressões de velocidade, olha aqui, ó. No ponto 1, eu tenho uma aceleração A1, que é a derivada da velocidade no tempo, no ponto 1, e que também é a tangente do ângulo alfa no ponto 1. Eu calculo a aceleração como sendo a derivada da velocidade no tempo, mas eu calculo também essa aceleração no ponto 1 como sendo a tangente do ângulo alfa naquele ponto. Isso aqui, tangente de alfa, calcular a aceleração como a tangente de alfa no gráfico velocidade-tempo, isso é o que nós chamamos de interpretação geométrica da velocidade. Da mesma forma, aqui no ponto 2, eu tenho uma abertura beta bem diferente. A aceleração do ponto 2, ou medida no ponto 2, será a derivada da velocidade no intervalo de tempo, ou seja, derivada da velocidade no tempo, e também vai ser a tangente de beta. Então, veja que eu tenho a velocidade, a aceleração instantânea medida como a derivada e medida como a aceleração. Perdão, medida como a derivada e medida como a tangente de alfa no ponto 1 e de beta no ponto 2. Tá. Vem agora um detalhe da notação diferencial. Tá? Eu, por exemplo, a aceleração, acabamos de ver, está aqui, ó, aceleração como sendo derivada da velocidade no tempo. Mas, olha aqui, a aceleração como derivada da velocidade no tempo, eu tenho que lembrar que quem é a velocidade? Por definição, olha aqui, ó, vamos voltar aqui em cima. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Está aqui. Quem é a velocidade? A velocidade é a derivada da posição no tempo. Então, na hora que aparece a velocidade, eu posso escrever a velocidade como a derivada da posição no tempo. Tá ok? Então, vamos para cá. A aceleração, ela é a derivada da velocidade no tempo. Mas quem é a velocidade? Então, eu vou repetir esse DDT. Eu vou repetir esse DDT aqui, ó, daquele repetido. E no lugar do V, o que eu vou colocar? Eu vou colocar dx dt, que é a derivada da posição no tempo. Isso quer dizer que eu posso escrever a aceleração como sendo derivada da velocidade no tempo, ou posso escrever dessa forma aqui, ó, ddt de dx dt. Só que quando eu tenho ddt de dx dt, isso é a mesma coisa que eu posso repetir esses dois Ds e escrever D2. O x é um só. Repito aqui o x. Então, fica D2, aqui o D2, do x. E aqui, ó, dt, dt, fica dt2. Em vez de escrever ddt de dx dt, eu posso escrever d2x de dt2. Isso quer dizer segunda derivada da posição no tempo. Então, a aceleração, que pode ser escrita como a derivada da velocidade no tempo, também pode ser escrita como ddt de dx dt, também pode ser escrita como d2x dt2. Ok. Mais uma particularidade. Mais uma particularidade. Todas as vezes que a sua função, no caso, x, puder ser derivada no tempo, somente no tempo,
que acontece? Eu posso escrever a minha função, está aqui o x, e em vez de escrever d2x, dt2, eu posso colocar esses dois pontinhos. Tá? Então, segunda derivada da posição no tempo, eu posso escrever como x. Cada ponto representa uma derivada. Primeira derivada, segunda derivada. Entendeu? Então, se fosse só uma... Aqui, ó. Se eu fosse escrever isso aqui na notação de ponto, como é que ficaria? Ficaria V. Eu escreveria somente o V. Em vez de escrever D, DDT, eu colocaria um pontinho aqui em cima. Porque o pontinho representaria, em vez de DDT, representaria a derivada temporal. Então, vou fazer um bloquinho aqui, tá? Só para esclarecer. Então, quando a velocidade ela é escrita como dx dt, eu posso escrever essa velocidade como sendo x ponto. A aceleração ela é dv dt. Aí eu escrevo d dt de dx dt, que fica d2x dt2. Isso também pode ser x dois pontos. Ou ainda v ponto. Olha lá, o nosso bloquinho é esse aqui, ó. Eu posso escrever a velocidade como sendo dx dt, mas como esse x ele é derivado em relação a t, e aqui só tem uma derivada, então eu escrevo x, olha aqui o x, e em vez de escrever dx dt, eu coloco ponto. A aceleração, que é dv dt, eu posso escrever o ddt, está aqui o ddt, e no lugar do v eu escrevo dx dt. Em vez de eu escrever ddt de dx dt, eu posso escrever d2x de dt2. Tem um D, está aqui, ó, d2, tenho dt, dt2. Mas eu posso escrever também este x aqui, ó, está aqui o x. Segunda derivada, ó, duas derivadas no tempo. Cada pontinho representa uma derivada. Aqui, ó, uma derivada, x ponto. Duas derivadas, x dois pontos. Ou então essa aqui, ó, que é a derivada da velocidade no tempo, é a velocidade derivada uma vez, v ponto. Tá legal? Vou dizer obrigado, mas não é para parar de filmar. Vamos lá, dando sequência agora. No caso especial, é o da aceleração constante, tá? Que ele chama aqui de caso especial. Então, vamos lá. Prestando bastante atenção. Acho que eu vou ter que fazer um bloquinho também. Mas deixa eu só ver como é que vai ser esse bloquinho, tá? Está preparado aqui. Vamos lá. Aceleração constante, um caso especial. Vamos lá. Pego a definição da aceleração, especificamente a definição da aceleração média. Quem é a aceleração média? Variação de velocidade dividido pela variação do tempo. Estou chamando a minha velocidade final de v, simplesmente, e a minha velocidade inicial de v0. Estou chamando o meu tempo final de t e o meu tempo inicial de t0. Então, o meu ΔV ele ficou v menos v0.
E o meu ΔT ficou T menos T0. Tá? Muito bem. O meu instante inicial, eu digo que é o momento, é o instante onde eu liguei o cronômetro. E na hora que eu ligo o cronômetro, o meu cronômetro está zerado. Então, T menos T0 vai ficar T menos 0. O ΔV continua ΔV, que é V menos V0, enquanto que o ΔT continua T menos 0. T menos 0 que vai ser simplesmente T. Quando eu tiro este 0 daqui, ó, T menos 0 ele some, a minha expressão de A, ou de A médio, ela fica V menos V0 sobre T. Vamos ver como é que está aqui na sequência. O que eu quero fazer? Vou pegar este cara aqui e vou passar ele para o outro lado. Deixa eu fazer assim, que a setinha aparece. Tá aqui, ó. Vou pegar este T aqui, vou passar ele para o outro lado aqui, multiplicando o A. Vai ficar A vezes T. O que eu quero saber num caso de aceleração constante? Eu quero saber qual é o comportamento desta velocidade no decorrer do tempo. Tá? Quando eu passo esse T lá para o outro lado, vamos ver como é que fica. Olha como ficou. Vou voltar aqui. Do lado de cá, eu tenho V menos V0 sobre T. Eu pego esse T, passo multiplicando por outro lado, e pego esse menos V0, que está com menos, ele vai passar mais V0 para o lado de lá. Então, do lado de lá vai ficar V0 mais A vezes T, igual a V, que é isso aqui, ó. Vou fazer o bloquinho que é melhor. Então, depois de desenvolvido tudo isso aqui, ó, eu fiquei com A, do lado de cá, V menos V0 sobre T. Passa o T para lá, fica A vezes T. Do lado de cá fica V menos V0. Joga o V0 para lá também. Fica V0 mais A vezes T. Do lado de cá fica V. Então, isso ficará V, V0 mais AT. Que é essa brincadeira aqui, ó. Eu fiquei com A, V menos V0, T. Bem aqui, ó. A. Desenvolvi tudo isso aqui e fiquei com isso aqui, ó. Vou jogar esse T para o lado de lá e esse V0 para o lado de lá. Que é essa brincadeira aqui. O T que está dividindo passa multiplicando, fica A vezes T. Do lado de cá ficou V menos V0. Esse V0 que é negativo passa para o lado de lá, ele passa positivo, está aqui ele. V0 mais A vezes T igual a V. Então, se V0 é igual a A vezes T é igual a V, então V é igual a V0 mais AT. Equação conhecidíssima de vocês. Tá? Aqui, ó. VV0 mais AT. Isso aqui é a velocidade final.
Isso aqui é a velocidade inicial, isso aqui é a aceleração, isso aqui é o tempo. Prestem bem atenção. Isso aqui é uma função. Esta velocidade, ela vai variar conforme o tempo. E nessa equação toda aqui, eu tenho duas variáveis. Duas constantes e duas variáveis. Quem são as constantes? V0, que é a velocidade inicial, e o A, que é a aceleração. E as variáveis, variando o tempo, eu tenho um valor de velocidade, variando a velocidade, eu tenho um valor de tempo. Então, isso me dá essa função aqui. Isso se chama função horária das velocidades do movimento retilíneo uniformemente variável. Vamos dar uma pausa? Marcelo? Opa, uma pausa, senhor? Vamos dar uma pausa aí. Beleza. Já venho, já venho.